Diz assim a palavra do Senhor: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tu és bom em todo tempo, cantamos a bondade do Senhor aqui de manhã, ó Deus, provamos da tua graça, ó Pai, e pedimos, suplicamos ao Senhor, ó Deus, que o teu reino venha aos nossos corações, trazendo transformação, arrependimento, conversão, Senhor. Nós pedimos por isso nessa manhã, pedimos para que a palavra do Senhor haja poderosamente e que ela faça vidas se aproximarem do Senhor, que teu evangelho cresça, que a tua palavra prospere, Senhor, em nosso meio nessa manhã. Nós te pedimos, apesar de nós, de nossas fraquezas e de nossas limitações, que a tua palavra possa prosperar, que o teu evangelho cresça em nossos corações, Pai. Esse é o nosso clamor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, o trecho são poucos versos, que a gente leu aqui, do 14 ao 20, e nós vamos abordar um trecho menor ainda. Nós vamos trabalhar e focar hoje apenas no verso 15, que eu vou ler de novo para vocês. Tem um pedacinho do 14, pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. São 4 afirmações de Jesus, vocês contaram comigo aí? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Hoje a nossa reflexão vai girar em torno dessas 4 afirmações de Jesus, que são igualmente importantes e, sem dúvida, são o centro da mensagem de Cristo. Você pensa que de tudo que Jesus falou, de todos os seus ensinamentos, tantos quantos a Bíblia nem foi capaz de registrar todos eles, mas nós temos aqui o registro do que a gente precisava ouvir. Esse foi o discurso que Jesus escolheu para inaugurar a sua mensagem. Já ouviram a frase, primeiro as primeiras coisas, É nesse sentido. O que Jesus tinha para dizer de inicial, ou talvez de mais importante, ele já começou dizendo sem qualquer questionamento. Será que é mau contato aqui? Mas não. Então pronto. Obrigado. E vamos lá, sem mais delongas. A primeira afirmação de Jesus: o tempo está cumprido. Nós podemos pensar pelo menos 2 coisas sobre isso. Primeiro sentido é que todo o Antigo Testamento ele pode ser chamado de o tempo das promessas. Foi aquele período em que Deus chamou um povo, resgatou ali o povo do Egito, a nação de Israel, foi fazendo pactos e aliança muito antes de existir a nação de Israel, já com Adão, com Noé, com Abraão, Moisés, e vai seguindo ali em todo o período do Antigo Testamento, fazendo promessas de algo que Deus ainda haveria de realizar. Uma grande salvação, um momento em que Deus restauraria todas as coisas, trazendo cura para a humanidade, trazendo um conserto para aquilo que havia sido destruído por causa do pecado da humanidade. Então, parcialmente, Deus vai cumprindo suas promessas na antiga aliança, mas ainda restava algo em aberto. Os teólogos dizem que existem mais de 8.000 promessas na Bíblia, Já ouviram isso? Pois é, imagina só. E eu digo para vocês que a maioria delas, se não todas elas, vou reafirmar, se cumprem ou em Jesus, ou pelo menos através da pessoa de Jesus. Então, quando ele chega aqui no período do Novo Testamento e diz para a gente que o tempo está cumprido, ele quer afirmar isso: olha, chegou o tempo do cumprimento das profecias, o momento em que aquilo que Deus prometeu que restauraria
virá a acontecer. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, nas formas em que Deus faz pactos com seu povo, faz alianças e compromissos para se revelar quem Ele é e para mostrar sua fidelidade, a gente já consegue notar o cumprimento na pessoa de Jesus. Olha que interessante. Quando a gente vê, imediatamente após o pecado de Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, Deus diz uma série de maldições, para a serpente, para o homem, para a mulher, mas Deus dá também uma promessa. Deus coloca ali uma sementinha da redenção, quando Ele afirma para Eva que através do descendente da mulher, o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. A serpente feriria o calcanhar do descendente, mas o descendente venceria e derrotaria então a serpente. Essa pessoa é Jesus, e chegou o momento do cumprimento aqui no Novo Testamento. Nós vemos também uma promessa semelhante para Abraão, quando Deus diz que através da descendência de Abraão seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Uai, como assim, Será que então é através da nação de Israel? E parecia-se que era isso que haveria de acontecer. Porque a gente olha também para Moisés, em que Deus separa um povo, uma nação para si, e diz que eles seriam um reino de sacerdotes, uma nação santa, ou seja, aqueles que dariam testemunho de quem Deus era para o mundo. Entretanto, quando a gente vai olhando para a história ainda do Antigo Testamento, parece que não seria somente o povo de Israel que teria essa missão, mas uma pessoa em específico, e a gente falou disso no sermão de 2 domingos atrás, que seria a figura do Messias, do escolhido, do descendente de Davi, que viria para restaurar todas as coisas e consertar o que havia de errado com o mundo. E essa pessoa também é Jesus Cristo. Ele é o descendente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o descendente de Davi, ele é o servo do Senhor que representa toda a nação de Israel. Tudo isso, gente, está cumprido, está acontecendo na afirmação de Jesus. O tempo está cumprido, Poxa, Jesus só falou isso porque chegou a hora, sei lá, está na hora de eu almoçar, está na hora de eu fazer alguma coisa. Na verdade, Jesus está reconhecendo que chegou a hora de Deus realizar alguma coisa, de fazer tudo aquilo que estava prometido. E ainda existem outras promessas sobre a pessoa de Jesus, como a promessa da nova aliança, que está contida em Jeremias e em Ezequiel, por meio da qual Deus promete que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, trocaria o coração das pessoas de um coração de pedra para um coração de carne e as adotaria, as traria para ser parte da própria família de Deus. Cristo também está fazendo isso. Nós vimos isso no sermão de Marcos, um pouquinho antes desse versículo, Muito bem. O segundo aspecto que a gente pode entender da afirmação de Jesus, o tempo está cumprido, é que, em certo sentido, Jesus está dizendo que a história do mundo, como nós conhecemos, acabou. Sim, Jesus chegou dizendo, olha, até hoje o mundo funcionou assim. A partir de agora vai ser diferente. Ou seja, é chegada a plenitude dos tempos. É um termo que Paulo usa, que é bem interessante, lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui para a gente. Olha o que Paulo diz, que é bem parecido com o que Jesus está falando aqui. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Pensa só, gente. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê as árvores, a gente vê que tem época que elas estão cheinhas de folha, estão com flores, estão dando frutos. E no outro ano a mesma coisa, A gente vê os ciclos na natureza. A gente vê os animais também, o ciclo de reprodução, nascimento, crescimento, reprodução e morte, Essa é como a ciência trata que a vida acontece, que a vida existe. E quando a gente olha para isso, parece então que o mundo também, que a própria história, caminha em ciclos, Quanta coisa já não aconteceu no passado e aconteceu de novo, e certamente vai acontecer, e parece que a história fica girando assim, sem um fim, como a figura da mitologia nórdica, da serpente que come o próprio rabo, que representa o infinito. Os gregos também pensavam que a história não tinha fim.
mas na afirmação de Jesus chegando, ó, acabou a história, né? É o período do fim. A gente entende que Deus planejou um início para o mundo, que a gente vê lá em Gênesis, e planejou um fim na forma como ele conhecemos. A história, ela é linear, ela caminha dentro de uma linha que tem um início e tem um fim. Jesus está dizendo, então, que a gente chegou nessa parte em que algo diferente está acontecendo no período histórico, na linha da história. Que é o quê? Olha, até hoje vocês viveram sobre a responsabilidade, digamos assim, sobre a tutela da lei. Vocês obedeciam a Deus, ou achavam que deveria ser assim, por causa do medo, porque vocês tinham medo de serem castigados e serem punidos. Deus ainda era uma figura distante para vocês. Mas eu digo para vocês que agora Deus está perto, né? Deus chegou, Deus está diante de vocês, e eu sou esse próprio Deus, como diz Jesus, né? Eu sou o Filho de Deus. É a era da graça que está sendo inaugurada aqui na figura de Jesus. É claro que existia graça no Antigo Testamento. Pensa se existe uma graça maior do que Deus abrir um mar para o seu povo atravessar, tirá-lo da escravidão e do sofrimento. Tudo isso é graça. Deus dá uma terra para esse povo, Deus dá reis, governantes, paz durante determinado período, tudo isso é graça. Mas agora, no período do Novo Testamento, essa graça está acontecendo de maneira especial, como nunca aconteceu. Ela é uma graça superabundante, como diz o apóstolo Paulo. É uma graça que vem acompanhada do derramar do Espírito Santo, não somente sobre indivíduos separados e escolhidos para exercer determinada função, mas sobre todo tipo de gente que agora poderia receber o perdão, a reconciliação com Deus e serem eles mesmos criados como uma nova criação, pertencentes ao segundo Adão, que é a pessoa de Jesus Cristo. É uma época em que não mais vivemos no reino das trevas, mas no reino da luz, no reino do Filho, do amor de Deus, do Filho amado. É o período em que nós experimentamos o reino de Deus entre nós. E isso nos leva para a segunda afirmação de Jesus. O reino de Deus está próximo. Antes da gente entender o que Jesus quis dizer com isso, é importante a gente pensar no que será que o povo pensava ao ouvir essa afirmação de Jesus. Pensa comigo. A nação de Israel passou por diversos cativeiros em sua história, períodos nos quais eles foram tirados da sua própria terra e levados para uma terra estrangeira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, fez com que Israel voltasse para a sua terra todas as vezes, ou pelo menos parte de Israel, um remanescente. E aqui no período do Novo Testamento, nós temos a nação de Israel na sua própria terra. Glória a Deus por isso. Entretanto, ainda vivendo como estrangeiros, como cativos, porque a nação de Israel estava dominada por um grande império na época, vocês sabem, o Império Romano. Portanto, nem mesmo as liberdades que eles achavam que teriam ao habitar na sua terra, eles estavam podendo desfrutar. Eles tinham que pagar altos impostos para o governo romano, e as pessoas que cobravam esses impostos eram os próprios judeus, que eram contratados por Roma em troca de uma grande bolada de dinheiro, para poder, então, cobrar dos seus próprios compatriotas. Olha só. Era um período de violência, que se você não fizesse o que Roma determinava, você sofria represália, né? Você podia ir para a cadeia, você apanhava. A gente acabou de ler aqui, né? Logo após João Batista ter sido preso, Jesus começou seu ministério. Ué, por que ele foi preso? Roma, o Império Romano. Discordância, Herodes ali era o governante na Judéia, mas a mandato de Roma, né? Pensa só, você estava na sua terra, mas tinha uma língua estrangeira sendo falada, que você precisava usar dela para fazer negócios, às vezes. A própria moeda que circulava tinha impressa a figura do imperador romano. Você falou, ué, parece que eu vivo na minha terra, mas nem é minha terra. Eu não desfruto dos benefícios do descanso, da paz, de poder guardar meu dinheirinho. As vestes que eles usavam eram as vestes dos romanos, às vezes, né? Aqueles que eram mais helenizados. Então, a gente tem uma situação de judeus vivendo como cativos na própria terra. E aí chega Jesus, o escolhido, o Messias, o descendente de Davi, e diz, o reino de Deus chegou. O que você esperaria, né? Acabou essa época do governo romano. Vamos lá agora, cada um pega a sua espada, pega a sua arma, pega tudo que você puder e vamos combater os romanos então. É agora, né? Chegou o reino de Deus. A revolução vai começar. Vamos que vamos. Cadê? Cadê os exércitos? Cadê a sua organização? Cadê sua tropa, Jesus? Cadê os estandartes? Já vai acontecer agora? São os anjos que o Senhor vai chamar para fazer uma guerra. O que vai acontecer?
E aí a gente entende que Jesus não estava falando nesses termos. E é importante a gente pensar, mas Jesus não estava enganando ninguém, tá, gente? Jesus não estava fazendo uma pegadinha divina, né? Eu falei que ia vir o reino de Deus, mas enganei vocês, né? E bate a bateria, né? Não, gente. O que Jesus estava falando é a gente que não entendeu, porque ele deixou muito claro quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para as várias afirmações que ele faz sobre o reino de Deus. E eu vou listar algumas delas. Primeiro, Jesus ensina que o reino de Deus é algo que a gente deve desejar o tempo todo e pedir por ele, mesmo ele já tendo começado. Jesus nos ensinou em sua oração: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Uai, mas ele já não veio, por que eu ainda peço para que ele venha todos os dias? Porque existe um aspecto desse reino que ainda não se completou, e a gente deve desejar e pedir por ele em todo o tempo. E a próxima afirmação da oração do Senhor, do Pai Nosso, acaba explicando um pouco mais sobre o que é esse reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é esse local onde a vontade de Deus é plenamente obedecida, onde os seus domínios se estenderam e as pessoas de boa vontade resolvem segui-lo, obedecê-lo e se submeter à sua vontade com alegria de coração, por estar sendo parte desse reino que Deus inaugurou. E Jesus deixa claro também para os fariseus, quando lhe perguntam: poxa, cadê esse reino? Lá na frente já, quase no período do final do seu ministério. Isso está em Lucas 17, verso 20 a 21. Os fariseus chegam para ele, imagina aí, depois de tanto tempo pregando, talvez 3 anos, né, acredita-se que foi seu ministério, e disseram: ô Jesus, mas cadê o reino, né? Você começou falando disso, até agora eu não vi nada, né? Não viu porque não tinha olhos para ver, né? Mas olha aí o que Jesus respondeu, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem em visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Opa, né? Jesus aqui deixou bem claro para todo mundo que quiser entender que esse reino tinha uma outra esfera de atuação inicial, que ele começaria dentro das pessoas. Imagina só, pessoal, os impérios na época, né, os grandes domínios, eles chegavam com seus exércitos, subjugavam as nações que eles iam conquistar, e depois chegava lá os anúncios, né, ó, conquistamos, dominamos, isso aqui é tudo nosso. Isso era a boa notícia, né? Isso é um tipo de evangelho. E agora tudo é nosso, vocês têm que submeter a gente, tem um novo governante aqui. E de repente a sua vida mudava, você tinha que fazer as coisas que mandavam você fazer, concordasse você ou não. Porque se você discordasse, né, passavam a faca em você. Mas o que Jesus está ensinando que é o reino de Deus? Que ele tem uma lógica inversa. Que Deus não vai vir e decretar assim: me obedeçam agora porque eu estou mandando, e ai de vocês se não obedecer. Como parecia que ele fazia no Antigo Testamento. Parecia, né? O que Deus está fazendo? Deus está conquistando súditos para esse reino. Deus está trabalhando no coração das pessoas, para quando esse reino se manifestar em sua plenitude, as pessoas estejam ali de boa vontade, estejam ali alegres por fazer parte daquele reino, daquele governo, e reconhecendo: poxa vida, até que enfim, que coisa boa, chegou esse governante que há de reinar com justiça, trazendo paz a todos aqueles que o buscarem. Quando a gente, talvez te perguntem isso, meu irmão, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você transite: como Jesus pode ser o Messias se ele prometeu a paz mundial e o mundo está como está? Existem tantas guerras, existe tanta violência. Ou Jesus não era o Messias, né? Ou a gente não entendeu o que ele veio fazer, né? E aí? Né? Como que a gente sai dessa sinuca? A gente precisa parar para pensar sobre essas coisas. E a gente sai dessa, ou digamos assim, ou a gente reconhece que Cristo é o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, e verdadeiro em tudo que afirmou, quando a gente passa a entender a sua obra. A paz que Cristo veio trazer, ela começa dentro de cada um de nós. Se você for lá fora, talvez você possa ser assaltado, talvez você possa sofrer algum tipo de violência, Deus nos livre e nos guarde disso, mas aqui dentro, eu tenho certeza que você não vai sofrer nada disso. Por quê? Porque essas pessoas que estão aqui já receberam essa paz de Cristo,
já foram transformadas dentro do coração. Então você consegue ver o reino de Deus quando você olha aí para o seu lado. Talvez lá fora você não perceba ele de maneira tão clara, mas ele está aí, ele já começou. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso que Jesus ensina também sobre o reino de Deus para a gente através de parábolas. Ele poucas vezes faz uma afirmação tão direta quanto essa que a gente acabou de ler. Vocês não entenderam nada, o reino está dentro de vocês, eu estou há 3 anos falando isso com vocês através de várias figuras, e vocês não entenderam, deixa eu ser direto. Né? Mas a maioria das vezes Jesus é indireto. Ele vai usando parábolas, vai usando figuras, e Mateus 13 é o trecho das Escrituras em que tem mais parábolas sobre o reino de Deus. Ele fala ali, por exemplo, sobre o grão de mostarda, que começa pequenininho, mas vai crescendo, de repente se torna uma árvore e até abriga as aves dos céus. Ele fala do reino de Deus como o fermento colocado na massa do pão para fazer ele levedar. Você acaba de pôr o fermento, o pão ainda está pequenininho, mas se você deixar ele respirar, vai esperando, ele vai crescendo, vai crescendo. Bota para assar, daqui a pouco está aquele pãozão, né? Aquela coisa boa, aquele cheirinho bom. É o reino de Deus, Jesus está falando que isso é o reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus é como uma rede que você lança ao mar e captura, e ali tem peixes bons e peixes maus, e só depois eles vão ser separados. Outra figura que Jesus usa. Ele diz que o reino de Deus é como uma joia, ou como um tesouro precioso, que uma pessoa achou num campo, então ela vende tudo que ela tem, só para ficar com aquele terreninho ali, onde tinha o tesouro. Quem olha para ele acha que ele é doido, né? Mas ele sabia que tinha uma coisa valiosa e preciosa ali. Então, quando a gente observa esse aspecto do reino de Deus, eu queria ler para vocês uma reflexão que eu escrevi em outra ocasião sobre uma dessas parábolas, num podcast. Eu resumi aqui para a gente ver, para dar tempo da gente falar, que fala sobre esse aspecto do reino de Deus, de ele ser invisível, mas pela fé a gente conseguir acessar e participar desse reino, tá? É um trechinho grande, eu peço a atenção dos irmãos. Você não pode vê-lo, mas ele está aí, o reino de Deus. Jesus falou muitas parábolas com o mesmo enfoque, de que o reino de Deus é algo que foi iniciado, que envolve transformação substancial e traz benefícios para todos aqueles que desfrutam dele. Cristo nos deixou essas palavras, certamente para nos confortar e nos dar esperança. Quase 2000 anos agora, após sua morte e ressurreição, ainda passamos por vários momentos em que não enxergamos o reino de Deus. A semente já brotou, mas ainda não virou uma árvore. A massa já está fermentada, mas o pão ainda não está pronto para servir. A rede já foi lançada ao mar, mas os peixes bons ainda não foram separados dos peixes ruins. Vivemos, então, em nossa época presente, nessa aparente contradição do reino de Deus. Já um monte de coisas, mas ainda não outro monte de coisas. Estamos em um período em que a nova criação já foi inaugurada em Cristo, e é isso que ele quis dizer, que o tempo está cumprido, sendo ele mesmo a primícia dessa nova realidade, mas a era do presente século ainda não foi encerrada. Pense em quantas coisas da realidade do reino de Deus já podemos desfrutar. Pensa comigo, meu irmão. A ressurreição de Cristo já aconteceu, e é a transformação pela qual também nós vamos passar um dia. Existe um homem com o corpo glorificado lá no céu, você já pensou nisso? Que intercede por mim e por você continuamente, que é o nosso advogado diante de Deus. O nosso homem interior já passou por essa transformação. Nascemos de novo no Espírito e temos em nós a divina semente. Somos filhos de Deus e o Espírito Santo já habita em nós. E esse mesmo Espírito é a garantia de que fomos redimidos e que de Cristo voltará. Homens e mulheres de muitas línguas, povo, tribo e nação, já têm se achegado a Deus e encontrado abrigo, alimento, salvação e vida. O Evangelho já chegou tão longe, pessoal, na contemporaneidade, como ele nunca chegou em nenhuma época. Pessoas estão sendo transformadas. Jesus continua salvando, transformando vidas, permitindo graciosamente que os benefícios do mundo vindouro sejam vividos aqui e agora. Então, já consegue ver o reino de Deus? Olhe para a igreja de Jesus, olhe para a ação de Deus no mundo, olhe para a palavra e para a fidelidade de Deus.
Contemple o Cristo ressurreto à direita de Deus Pai. Olhe com os olhos do coração e você verá que a semente já brotou, que ela cresce e que ela frutifica. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade do Senhor, que às vezes com os olhos carnais a gente não consegue perceber, mas pela fé nós percebemos tudo o que Deus tem feito e que é verdade tudo o que Ele afirma em Sua palavra. Existe muito mais coisa, gente, para a gente falar do reino de Deus, e dá vontade aqui de ficar até amanhã, né, falando só disso. A Bíblia é cheia de elementos que nos contam sobre esse aspecto do reino, sobre outros aspectos, mas não dá tempo da gente falar. Mas eu desafio você a ler a sua Bíblia, meu irmão, a encontrar alegria em fazer isso, em ler, em estudar, e não fazer isso sozinho. Chama uma pessoa durante a semana para você ler a Bíblia com ela, para você acompanhar. Irmão, vamos ler os evangelhos? Vamos começar aqui pelo evangelho de Marcos, a gente encontra uma vez por semana, que seja, e vocês vão ver o quanto vocês podem ser edificados pelo Senhor, porque a palavra é dele. Então Ele trabalha, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, para nos ensinar, para nos dar o Espírito Santo, que é o guia que nos direciona ao aprendizado e à fé. Infelizmente, né, ou felizmente, essas 2 horas que a gente passa aqui todo domingo de manhã não é suficiente para alimentar a sua fé em tudo que você precisa diante de Deus. Você precisa orar em sua casa, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar os evangelhos, se lembrar das palavras de Jesus. Como você vai imitar Jesus se você não sabe nem o que Ele fez, né? Não é um instinto, assim, primitivo, né? Não, acho que Jesus faria isso. Lê na Bíblia, você vai ver tudo que Jesus fez, tudo que Ele falou e como Ele agiu, e aí você vai saber como ser como Ele. Bom, vamos então para a terceira afirmação de Jesus. Uma vez que o tempo está cumprido, chegou o momento do cumprimento das promessas. Uma vez que o reino de Deus está próximo, e Deus está fazendo de tudo para esse reino começar, já lançou a semente, ela já está crescendo, poxa vida, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar dentro desse reino. Como eu posso fazer parte? Como eu respondo a essa grande ação de Deus na história, no mundo e no coração das pessoas? E aí Jesus nos dá as respostas, através do arrependimento e da fé. Essas são as ferramentas, meus irmãos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que Deus exige de nós. Então a gente precisa entender melhor o que isso quer dizer, né? Talvez, antes da gente entender de fato o que é arrependimento, que eu acho que todo mundo sabe, né? É querer mudar de caminho, é mudar para o outro lado. Você está vindo para cá, você precisa ir para lá, porque esse caminho está errado, esse caminho está certo. E eu não vou rebelde, né? Falar, por que eu tenho que ir para cá? E tal, igual o Chaves, né? Chutando tudo e tal. Não, você vai de bom coração, porque você reconheceu que realmente ele era um caminho de perdição. E aqui está o caminho da vida. Então, é uma mudança de mente, uma mudança de coração. Acho que todo mundo sabe disso. Entretanto, a gente tem um outro probleminha para a gente fazer parte do reino de Deus. É porque a gente quer entrar sem essa ferramenta, sem essa chave. A gente quer entrar sem se arrepender. Porque a visão que a gente tem de nós mesmos é distorcida se o Espírito Santo não nos ajudar, não nos convencer. A gente acha que é bonzinho demais, que é muito legal, que é muito jóia. Eu vejo o Eric é gente boa demais, ainda bem que o reino não é meu, senão ele entrava fácil. Tanta gente legal, né? Tanta gente boa aí e tal. Então, beleza, eu estou garantido. Eu sou uma pessoa boa, eu vou entrar direto. Que caminho de arrependimento o quê? Eu quero a minha vaga. Eu quero o melhor lugar na mesa. Se der para ficar à direita e à esquerda de Jesus, né? Melhor ainda, né? Mas, gente, a gente precisa realmente parar e gastar um bom tempo aqui, agora a pregação a gente vai gastar um bom tempo nisso, sobre a necessidade que a gente tem de se arrepender e da relevância do arrependimento ainda para os dias de hoje. Não tem jeitinho brasileiro para entrar no reino de Deus, não, pessoal. Existe um caminho, um único caminho, que é Jesus. E talvez a nossa sociedade contemporânea possa dizer do que eu devo me arrepender, ou por que eu deveria me arrepender, se o que eu fiz eu achei que estava certo. Os conceitos de certo e errado são relativos. Não existe uma moral absoluta, eu faço o que eu achar que é certo, desde que eu não esteja ferindo ninguém, né? Então, pronto, é suficiente. Não cumprir um padrão de certo e errado que o cristianismo estabeleceu, ou que a cultura europeia e ocidental estabeleceu, não me torna uma pessoa ruim, não me torna desqualificado. Eu sou uma pessoa boa e ponto final. Meus irmãos, nós não somos tão bons quanto pensamos. Essa é a verdade do Evangelho para nós. E só o Espírito Santo pode convencer a gente disso. Eu posso apresentar alguns argumentos para você e pedir que Deus ajude
e entre no meio disso aí, faça uma transformação, que é o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai refletir sobre como é incoerente pensar que a gente é tão bom quanto a gente imagina. Por meio de exemplos e situações cotidianas, a gente consegue observar que existem padrões no mundo do que é bom, do que é verdadeiro, do que é correto, do que é justo. E a gente tenta viver dentro disso. É inegável que isso existe no mundo. Um padrão de beleza, de bondade, de justiça, e que a gente tente viver de acordo com isso. Talvez seja até isso o critério do qual você se declara bom, porque se de 10 coisas que o ser humano precisa fazer para ser bom, você faz 7, você passou, não é verdade? Então, a gente reconhece, até mesmo quem relativiza a moral, reconhece que existe esse padrão de comportamento. Vamos chamar esses padrões de como agir no mundo de leis. E a gente vai fazer 8 afirmações aqui sobre as leis. Primeiro, sabemos que existem leis e elas servem para ser obedecidas. Óbvio, né? Sim. Tranquilo, né? Tem as leis civis, um monte de responsabilidade que você tem aí como cidadão do país, né? Existe a lei criminal, que se você transgride essa lei, você vai para a cadeia mesmo, né? Até nos esportes, poxa, você vai jogar bola, tem as regras, né? Você não pode, né, sair carregando com a mão a bola e entrar no outro gol, não dá, né? E a gente vai usar uma analogia especial de leis para a gente construir aqui a nossa reflexão, que são as leis de trânsito. Acho que todo mundo está familiarizado com elas, seja você motorista ou não, seja você habilitado ou não, todo mundo conhece isso, né? Em menor ou em maior escala. Então vamos pensar sobre ela. E a gente já faz uma segunda afirmação importante. Primeira, a gente sabe que existe lei e elas existem para ser obedecidas. Segundo, a lei existe para o bem e para a ordem. Sim. Obedecer lei é chato demais, como isso pode ser para o bem? Gente, pensa na lei de trânsito, né? No semáforo, no sinal vermelho, né? Eu lembro de um aluno meu, né? A gente estava, não sei porquê, eu projetei um sinal lá no quadro, tinha as cores lá e tal. Gente, para que serve o sinal verde? Para que serve o sinal amarelo, vermelho? Professor, quando tem um amarelo, a gente tem que acelerar mais, né, para passar. Onde você aprendeu isso, menino? Meu pai. Meu pai fazia isso toda vez que ele via o sinal amarelo. Eu falei, não é bem isso não, meu amigo, meu aluno. Deixa eu te ajudar, né? Pensa só, gente. O que te dá uma segurança mínima, digamos, hoje em dia a gente não está nem tão seguro assim, de passar num cruzamento na velocidade adequada, se a preferência é sua e se tem uma placa de pare para o outro cara? Você imagina que as leis vão ser cumpridas, né? Você não para em cada cruzamento, né? Imagina só, mas eu vou dirigir assim. Toda vez que tiver um entroncamento, um cruzamento, você vai parar mesmo que a preferência é sua. Não sei se a pessoa vai obedecer, vai cumprir a lei. A gente não vive assim. A gente imagina que as pessoas vão cumprir a lei, porque é um benefício para mim, enquanto eu estou na minha preferência, e vai ser um benefício para ele quando a preferência for dele, né? No sinal, quando a gente dá a seta, né? A gente sabe que você está avisando alguém o que você vai fazer, você está comunicando, então você está se protegendo e protegendo a pessoa, protegendo o pedestre, protegendo o ciclista, né? A gente vê que a lei, então, ela existe com bens, né? Com promessas de bem para quem a cumprir, para quem viver bem, né? Porém, todos nós transgredimos a lei em algum momento. Meu irmão. Sim, Deus viu, Deus sabe, Deus estava lá quando você esqueceu de dar seta, quando você não pôs o cinto, né? Quando você pegou o celular para mexer enquanto estava dirigindo, passou acima da velocidade no radar, né? Estacionou em cima da faixa de pedestre, parou em lugar proibido, né? Coisa simples, coisa básica, assim, que você fala, mas né? Quem não faz, né? Assim, isso aí, todo mundo, quem nunca fez isso, levanta a mão, né? Atire a primeira pedra, né? Sim, coisas simples e básicas que todos nós transgredimos em algum momento da vida, né? Se você é um motorista. Isso já mostra para a gente que a gente não é um cidadão tão justo e tão bonzinho quanto a gente achou que era, porque a gente transgrediu uma lei, poxa vida, seja de trânsito ou seja de outra coisa, né? Já que uma simples infração de trânsito como essa, se você imaginar, poderia provocar uma situação de colocar a vida de alguém em risco. Já pensou, não pus o cinto? Não tem problema nenhum, não coloca o cinto na sua criança não, e vai dirigir feliz, né?
Primeiro acidente, sua criança vai ser arremessada do carro. Tanto ela vai se machucar, quanto você, né? Acidente gravíssimo. Ah, foi só um cinto. Ah, então o meu não tem problema, né? Se seu carro capotar, você vai ser arremessado contra as pessoas no carro, e além de você se machucar, você vai tirar a vida de quem você não queria. Um cinto? Um cinto, né? Uma seta que você não deu, atropela uma pessoa, né? Coisas bobinhas, infrações pequenininhas, são suficientes para trazer danos grandes. Por isso, elas são chamadas de transgressão, e aqueles que a cometem são transgressores da lei. Eu e você, nesse caso. E, obviamente, não cumprir essas leis trazem consequências, tanto imediatas, quanto eu falei que pode acontecer uma morte, um dano, alguma coisa, quanto penalidades também legais, né? Você pode pagar uma multa, o veículo pode ser retido, né? Pode ser levado, apreendido para o pátio do Detran, e você pode ser até preso, né? Se você dirigir alcoolizado, por exemplo, já é um crime de trânsito, né? Você pode cometer um assassinato no trânsito e ser punido de acordo com... Meu Deus, nunca pensei nisso? Pois é. Isso falando de um tipo de lei, só uma analogia. Agora, pensa comigo, o quinto ponto. Existem leis que são de conhecimento geral de toda a humanidade. Mesmo que você não tenha recebido um manual, aqui, ó, você precisa ler essas leis aqui. Não é finge que não é a Bíblia, tá? Você precisa ler essas leis aqui para você saber como viver corretamente. Se você não ler isso, você não vai saber como viver corretamente, então ninguém vai poder cobrar nada de você, né? Não, para ninguém ter essa desculpa de ninguém cobrar nada de você, essa lei parece que está dentro da gente. E todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, também têm essa lei dentro deles. Independente da constituição de cada país, todo ser humano, em todas as regiões da Terra, possuem uma singular noção de que devem se comportar de determinada maneira, sem que ninguém o tenha ensinado, em um curso, ou tenha lhe entregado um manual de boa conduta. Aí você pode pensar, Emerson, mas talvez a nação X ou a nação Y pense diferente sobre essas coisas, então seu argumento está errado, né? Não. Um pesquisador fez isso, ele pesquisou em várias culturas e viu o que aquelas culturas consideravam como certo e errado. E ele viu que a maioria, 95% do que essas pessoas pensavam como certo e errado, concordavam, independente da nação, da crença, da religião da pessoa. Ou seja, de onde veio isso então? Né? De onde veio esse conceito, essa noção? E aí ele dá até um exemplo aqui para a gente. Ó. Imagine um país que admirasse aquele que foge do campo de batalha. Cara, muito bem, o cara voltou da guerra, né, fugido, né? Parabéns, cara, vem mesmo, a gente te ama e tal. Qual é a punição normalmente para desertor, gente, no exército, em países mais rígidos? Né? Morte, cara, como assim você vai fugir do exército? Né? Ou um país que se orgulhasse, né, de um homem que tem prazer em trair aqueles que fizeram bem para ele. Né? Não. Os povos discordaram a respeito de quem você deve fazer o bem, a quem, né? Se é para a sua família, para os compatriotas, ou se é para toda a humanidade. Mas sempre concordaram de que você deve colocar a si mesmo não em primeiro lugar, e sim o outro. Vários países questionam sobre quantas mulheres você pode ter casado com elas, né? Mas todos concordam que você não pode simplesmente ter para você qualquer mulher que você quiser. São princípios universais que todo mundo concorda, apesar de não ter feito um curso nem aprendido sobre isso. O mais extraordinário, porém, é que sempre a gente acha alguém que vai falar, não, mas não é bem assim, né, e tal, não tem certo e errado no mundo, cada um faz o que quiser, até que chegue um momento em que ele não cumpra algo que ele prometeu que faria para você. Até aí tudo bem. Mas aí chega um momento que você não cumpre o que você prometeu que ia fazer para ele. Aí o que ele vai falar? Ah, não, mas isso não é justo, pô, não está certo. Ué, mas não existe certo e errado. Como assim? Gente, a gente está construindo todo esse argumento porque a gente se nega como transgressor da lei, porque a gente acha que é muito bom, tá? Vocês estão comigo até aqui, né? Estão acompanhando. Olha só, o fato é que toda a humanidade conhece essa lei que é chamada de lei natural, ou lei moral. Ela recebe esse nome de lei natural porque é uma obrigação natural de todo homem deveria fazer, né? Como a gravidade, né? Ela dita que as coisas devem cair. Porém, a diferença da lei natural ou da lei moral é que ela dita o que os seres humanos deveriam fazer, porém, eles não fazem.
Eles têm essa opção, essa liberdade de escolha de não seguir essa lei. E esse é o grande paradoxo, né, no qual nós nos colocamos. E o pior de tudo é que quando a gente não cumpre, a gente começa a colocar desculpa nos outros. Né? Eu não fiz isso por causa do fulano. Mas também, né? Sabe como é, né? Não deu para fazer isso. Gente, para e pensa. Esse ano tem o quê? 21 dias que já começou, né? E eu tenho certeza que eu e você já passamos por alguma situação em que a gente deixou de praticar a conduta que a gente queria que os outros praticassem em relação a nós. Né? Você deixou de fazer alguma coisa para alguém aí, você queria que fizessem para você, mas você mesmo não fez para o outro, né? E acha que está tudo bem. Não, eu posso viver assim, sem problema, desde que me satisfaçam, né? E quem precisou de você e você não satisfez, né? Isso é um erro também. Um último exemplo, pessoal, para a gente entender essa situação, é um exemplo de sala de aula também, que sempre acontece lá nos projetos. Menino A, menino B, menino C, tá bom? Vamos lá. Menino A bateu no menino B, né? Deu um pedala na orelha dele, pá, enquanto estava fazendo atividade. O professor não viu porque estava ensinando a lição, estava escrevendo no quadro e tal. Menino C chama o professor. Professor, menino A bateu no menino B. Aí você vira, poxa, cara, o que é isso e tal? Você tenta resolver a situação, né? O menino A que bateu no menino B, ele não se arrepende. Ele não fala, poxa vida, professor, eu fiz isso mesmo, me desculpa, amigo, tá? Foi uma brincadeira de mau gosto. Não acontece, não. Né? O que ele faz? Seu X9! E denuncia o menino que falou que ele fez, que contou, o menino C, né? Menino C, você é um X9, X9 morre cedo, viu? Seu dedo duro. Tal. E vem com todo um discurso assim de falar, não aponta a coisa que eu fiz errada, não, que quem está errado é você, né? Fala, e aí até coça a cabeça, né? Você fala, ué, ô gente, não, peraí, aí para a aula, né? Aí para a aula, gente, peraí, vem cá. Quem está errado é quem fez a coisa errada e agrediu o menino, ou quem contou que esse menino fez isso tudo? Aí o pessoal, quem contou, né? Falei, não, gente. Não, os princípios estão todos errados, invertidos. É você que não devia ter batido no outro. Se esse aí contou, ele não fez nada mais do que mostrar, né, o seu erro, o seu pecado, né, aqui no nosso contexto. A gente sabe, né, a resposta correta para esse dilema. Mas, às vezes, a gente se vê na mesma situação, né, e aí surge um princípio dessa reflexão. Né? Qual é o problema? Ser pego fazendo algo errado ou fazer algo errado? A gente sabe a resposta, né? Mas como a gente vive, talvez reflita o que a gente acredita, né? Quando você faz as coisas escondidas e erradas, né, no seu serviço, da sua esposa, como o Everton pregou aqui semana passada, a questão sexual, por exemplo, você acha, não, ninguém viu, está tudo certo, né? Está tudo errado, meu irmão. O problema é fazer a coisa, não é ser descoberto. O problema é o âmago que está ali, ó, o pecado que está dentro de você, te corroendo, te destruindo, mas falar, por fora está inteiro, beleza, né? Daí se por dentro está podre, né? O que importa na sociedade é o que a gente parece, né? E você vê desde uma criança simples, ingênua ali, né? Na sua pureza, ou sem todas essas máscaras que a gente aprendeu a construir, isso já está dentro dela, né? E está dentro de nós também, se Deus não fizer algo por nós. Se Deus não nos resgatar desse grande mal. Isso mostra a nossa miséria, né? E a gente fica, então, em maus lençóis diante de Deus, diante da gente mesmo, diante da nossa sociedade, da nossa família, do nosso trabalho, toda vez que a gente se vê nessa situação. É o próprio Deus, pessoal, que coloca essa lei dentro de cada um de nós. Deus, quando cria o ser humano, ele faz ele dentro de um padrão, né? Do que ele seria, do que ele pensaria, do que ele sentiria. E todo mundo saber isso do que é o certo a fazer, vem de Deus, tá? Vem do Senhor. E é claro que ele deixou também isso escrito para nós, né? Que Jesus resumiu como amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a sua força. Toda transgressão cometida contra Deus ou contra o próximo, ela fere alguns desses princípios, que seriam esses princípios, então, maiores da lei de Deus, da lei do certo e do errado.
E aí tem um problema. Lembra que a gente falou que toda transgressão ela gera punição, gera consequência? Pois é. Se as infrações de trânsito são classificadas em leve, média, grave e gravíssima, imagina a transgressão contra Deus, né? Gravissíssima, né? Assim, está além. Toda transgressão além de Deus é algo muito grave, e o seu castigo também é gravíssimo. Por isso vem a morte e as consequências que derivam da morte, né? A perda dos relacionamentos, a perda da identidade, da compreensão de quem a gente é, a falta de propósito na vida, tudo isso é morte, consequente do pecado e da desobediência. E Deus não é cego, Deus não faz vista grossa para os nossos pecados. Nada escapa dos olhos de Deus. Então Ele há de punir todas as nossas transgressões, em algum momento, ou de alguma forma, a menos que Deus providencie um escape e que alguém receba essa punição, que é o que ele vai ensinando ao longo do Antigo Testamento, e é onde a gente chega, então, para a gente fazer essa transição, essa conclusão. Deus providencia para nós, diante dessa miséria e incapacidade de sair desse engodo, um escape, que é através do arrependimento, da fé e do perdão dos nossos pecados. Voltamos então para a mensagem de Jesus, e a gente para pensar que somente quando a gente reconhecer o quanto a gente é culpado diante de Deus, o quanto somos condenáveis, é que a mensagem do Senhor vai fazer sentido para nós. Arrependei-vos. Deus nos oferece o perdão mediante o reconhecimento das nossas falhas e mediante o arrependimento, que é uma mudança de mentalidade e uma mudança de rumo. Quando a gente olha para as leis humanas, as pessoas a obedecem de determinada forma, né? Por quê? Medo. Medo do castigo. Imagina só, você ir para a cadeia. Imagina só, pagar uma multa daquele valor. Não vou fazer isso não, né? Tanto que quando você está com a carteira com os pontos pendurados, você passa a dirigir direitinho, né? Falando, que isso, o sinal tá verde ainda, você fala, vai que é amarela, né? Já vai diminuindo, porque você não quer perder a carteira. Você não quer pagar aquela multa, né? Aí você vai vivendo com medo, né? E isso pode até direcionar o seu comportamento, mas não mudou o seu coração, né? E você pensa, até no sistema penal, não existe algo formalizado que promova o arrependimento naquelas pessoas que cometeram um crime, né? Ele vai cumprir a pena, vai cumprir o castigo. Não tem uma política de ensino, de arrependimento, de buscar uma nova vida, de entender o mal que ele fez para ele, para a sociedade, né? Não, cumpriu a pena, foi castigado, saiu, beleza. Ele faz o que ele quiser com a vida dele agora, né? Há o medo de sofrer punição, de manchar sua imagem pública, e isso às vezes guia a forma como a gente vai viver e se comportar. Entretanto, viver assim não é suficiente para o reino de Deus. No reino de Deus, você não deve entrar na dinâmica do medo. Falar, deixa eu ir, né, porque eu não quero o inferno, né, fogo, eu não gosto de calor, né, então melhor eu viver certinho, né. O evangelho não é simplesmente a mensagem de você viver certinho, meu irmão. É a mensagem de que você não dá conta de viver certinho, mas que Deus dá conta de você. Que Deus escolheu te perdoar, mesmo sabendo que você não vale, né, tanto quanto você achava que valeria. Mas Deus te amou mesmo assim, e Deus escolheu te redimir e te trazer para perto dele, para você ficar maravilhado com essa graça, com essa bondade de Deus, e então você entrar nesse reino com alegria, com um coração obediente, com um coração tratável, que pode então andar diante do Senhor em alegria, em paz, em justiça. A gente deveria se aproximar de Deus dessa forma, e é isso que Jesus está nos ensinando. Deus coloca diante de nós um caminho, porque a gente se rebelou contra Ele, mas Ele providenciou uma saída, um retorno e um resgate. Ouça hoje, meu irmão, pelo Espírito Santo, as palavras de Jesus, o Filho de Deus, e se arrependa. Abandone uma vida voltada exclusivamente para si mesmo e creia no Evangelho. Somente assim você será capaz de amar a Deus de todo o seu coração, de amar o seu próximo como a ti mesmo, e assim você estará vivendo como um cidadão do reino de Deus. Todos nós, pessoal, precisamos mudar de vida. O arrependimento, ele não é algo só do início da vida cristã, ele começa a vida cristã e vai até o fim da vida cristã. Todos os dias nós temos que nos arrepender de nossos pecados, das coisas que fizemos errada e das coisas que deixamos de fazer boas e deveríamos ter feito. Pecados de omissão, pecados de ação errada também são coisas que nós devemos colocar diante de Deus e pedir perdão.
E a última mensagem de Jesus, né? Aí para a gente encerrar, foi: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. E por último, creiam no Evangelho, né? Na apostila do discipulado aqui da igreja, a gente tem uma afirmativa lá que eu gostei muito, que os meninos escreveram, que é que o arrependimento e a fé são dois lados da mesma moeda. Interessante isso, né? Elas precisam caminhar juntos. Você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que aquele não é o caminho certo que você deve seguir, mas você deve crer no Evangelho, porque é Ele quem vai te capacitar, vai te dar condições de fazer a caminhada nesse novo caminho no qual você está colocado. Crer no Evangelho é possuir a verdadeira fé salvadora, e a fé salvadora é aquela fé que te dá o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus afirma e tudo o que Ele revelou em Sua palavra. É aquela fé que também é plena de confiança de que Deus concedeu por pura graça, não somente para os outros, mas também para mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação. Reconhecer que isso foi feito somente pelos méritos de Cristo, porque eu não daria conta de fazer nada para mudar a minha condição. E que o Espírito Santo é quem opera essa fé em meu coração, por meio do Evangelho. Cristo tomou o nosso lugar, meus irmãos, na punição dos nossos pecados. Essa foi a solução de Deus. Ele satisfez a sua ira, Ele satisfez a sua justiça em uma pessoa inocente, justa, pura, mais do que qualquer outra que já existiu. E ali Deus então derrama sobre ele os nossos pecados, onde existe essa troca divina em que Cristo recebe sobre nós os seus pecados e morre por causa disso, e nos entrega a sua justiça, a sua santidade, a filiação, o poder para ser feito filho de Deus. Deus já fez sua justiça e sua ira na pessoa de Jesus, ao levar sobre si os nossos pecados. E eu queria concluir então essa mensagem com uma citação. Está lá no livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, em que ele fala sobre essa situação da mensagem do Evangelho para nós e como nós tendemos a receber essa mensagem. Deus é o nosso único alento. Amém, meus irmãos? Verdade, né? Mas também o nosso terror supremo. É onde a gente quer buscar abrigo, conforto, colo, mas por causa dos nossos pecados, quando a gente chega para Deus e vai chegando no colo e olha para cima, meu amigo, você falou, ops. É a coisa que mais precisamos, mas também a coisa da qual mais queremos nos esconder. Ele é o nosso único aliado possível e nos tornamos seus inimigos. Certas pessoas parecem pensar que o encontro face a face com o bem absoluto seria divertido. Elas devem pensar melhor no que dizem. Estão apenas brincando com a religião. O bem, com B maiúsculo, pode ser o maior refúgio ou o maior perigo, dependendo de como reagimos a ele. E temos reagido mal. O Evangelho exorta então as pessoas a se arrependerem e promete para elas o perdão. E, consequentemente, o Evangelho não tem nada a dizer às pessoas que não têm consciência de ter feito algo que devem se arrepender e que não sentem a urgência de serem perdoadas. Quando você souber que está doente, dará atenção ao médico. Quando você perceber que a sua situação é crítica, começará a entender a respeito do que o Evangelho está falando. E é o Evangelho que afirma que todos os seus pecados realmente eles são perdoados, aleluia, por Deus, por mérito de Cristo, sempre que você aceite a promessa do Evangelho.